Mais um massacre. Bombardeio de Israel deixa dezenas de mortos e centenas de feridos no maior campo de refugiados de Gaza. Organizações de direitos humanos protestam em todo o mundo. Exército israelense cerca a cidade de Gaza com tanques e brasileiros relatam falta de água e luz no sul. Estamos ainda com falta de água. Daqui uns dias eu acho que a gente não vai conseguir encontrar mais água. Furo internacional do ICL. Jornal israelense confirma o plano do governo para remover para o Egito mais de 2 milhões de palestinos de Gaza. E no Brasil, o plano de Bolsonaro para esconder golpistas dentro do palácio. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, começando agora com as notícias do Brasil e do mundo também. Muito boa noite para você que nos acompanha dos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é terça-feira, 31 de outubro de 2023. O ano está acabando, gente, mas a gente ainda tem muita notícia para trazer aqui a partir de agora. Convido vocês a me acompanharem aqui no site do ICL. A gente tem boa notícia também. A gente continua falando da guerra, mas antes eu quero trazer uma boa notícia para vocês a respeito da vaquinha do ICL para o Centro Social do Renato Freitas. Vou pedir para a nossa produção colocar a reportagem aqui na tela para vocês poderem me acompanhar. Chegamos a R$500 mil, gente, e a vaquinha começou hoje, tá? Essa mobilização, como eu disse, é para o deputado estadual do Paraná, o Renato Freitas, aperfeiçoar uma unidade de acolhimento para pessoas em situação de risco lá em Curitiba. Inclusive, esse foi um print do momento que ele recebeu a notícia, né? É muito bom. O Eduardo Moreira mobilizou a comunidade do ICL logo cedo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas logo nos primeiros minutos a gente já conseguiu um valor acima dos 150 mil, que era a nossa meta. Então a gente vai falar a respeito disso. Por volta das 2h30 o valor já bateu os R$500 mil. Gente, isso é muito, muito forte. E a gente fala também, na nossa escalada a gente já trouxe algumas informações sobre isso, a respeito da notícia que foi antecipada pela Heloísa Vilela, nossa enviada especial ao Oriente Médio, nossa repórter, que inclusive vai estar aqui em estúdio amanhã, quarta-feira, para conversar com a gente e contar como foi toda essa experiência da guerra lá. Ela estava na Cisjordânia, né, que foi bombardeada algumas vezes, alguns pontos, alguns campos que a Heloísa visitou foram bombardeados enquanto ela estava lá. E a Heloísa trouxe para a gente a informação, antecipou de que Israel quer mandar o povo da faixa de Gaza para o Egito, quer dizer, fazer uma limpeza étnica do local. Isso foi noticiado pela Heloísa no dia 24 de outubro e a partir de agora a gente traz todos os detalhes para vocês. Muito boa noite, Chico Sá e Chico Pinheiro, meus queridos. Salve, boa noite. Salve. Boa noite, salve. E vamos começar falando de guerras locais, guerras no Brasil. Guerras contra os mais fracos, contra os negros, contra os pobres e contra aqueles que ousam levantar a voz na defesa desses periféricos, desses pretos, desses pobres. Coincidentemente, um deputado estadual do Paraná, nosso querido amigo aqui do ICL, meu amigo, tenho orgulho de dizer isso, Renato Freitas. Esse menino que nasceu na periferia, que conseguiu a duras penas se formar em Direito e que disse, ou melhor, escreveu no muro, pichou, a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Ele era vereador na Câmara Municipal de Curitiba e protestava no Carrefour contra o assassinato do Bento. Vocês devem se lembrar do Beto Freitas, aquele que foi um homem negro que foi espancado, agredido e morto
no supermercado. No dia da consciência negra, inclusive. No dia da consciência negra. Pouco depois, o vereador Renato Freitas, aí ele protagoniza uma série de eventos em que ele é perseguido. Hoje de manhã o Edu Moreira dizia, ele é um homem que parece que tem um alvo no peito, outro nas costas, ele é o alvo do ódio dos fascistas, da elite, entre os ricos, eu não gosto de chamar isso de elite para mim são vocês, dos ricos do Paraná e de outros ricos sudestinos ou sulinos, né? Porque o Renato Freitas depois fez um protesto, uma manifestação, numa igreja, ele é cristão, e ele numa igreja do Paraná, ele protestava contra o brutal assassinato de um congolês, vocês devem se lembrar, num quiosque também da Barra. No quiosque matam médicos, 3, como alguém disse na televisão. Nossa, mataram os médicos, é gente como a gente. Mas mataram quem não é como a gente. Mataram um pobre congolês com requintes de crueldade. E logo depois, por causa deste episódio, Renato foi à igreja. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que historicamente é a igreja que era frequentada, né, quando o racismo no Brasil era mais explícito, mas ele continua, pelos negros. E a missa foi interrompida e disseram que ele foi lá para fazer baderna na igreja. O próprio pároco depois disse, não foi. Ele falava profeticamente em nome de Jesus Cristo, que sempre defendeu esses, os humilhados, os ofendidos, os descartados, os periféricos, os marginalizados e os marginais, aqueles que ficam à margem da riqueza e dos processos de produção. Pois bem, Renato está outra vez, foi cassado como vereador, foi cassado, teve um mandato cassado, recorreu, se não me engano, foi o ministro Silvio Almeida? Não, o atual presidente do STF, me fugiu o nome. O Barroso. O ministro Roberto Barroso, reintegrou-lhe o mandato, não podia ser cassado. E depois ele foi candidato, então, a deputado estadual, onde teve 57 mil votos. E na Assembleia Legislativa continua a sua luta. Olha aí o Renato. Olha aí, esse gigante da política brasileira, esse menino que cresce... Chico, eu creio que não existe, assim, uma campanha de perseguição como a feita pelo poder fascista do Paraná, do Estado do Paraná, em relação ao Renato. Eu nunca vi uma campanha tão pesada, uma marcação que isso é em aeroporto, Ele entra no avião, lembra? Sim, Conta entra aí. no avião, está lá a PF, é na Assembleia, era na Câmara de Vereadores, é na igreja, onde ele estiver. Pois é, e ele foi à Assembleia fazendo um discurso em defesa dos pobres, dos pretos, foi vaiado por uma galera branca que estava lá, e o presidente ousou, era o Adhemar Traiano, um deputado do PSD, acusado e sendo investigado agora por corrupção, por grossa corrupção, por muitas maracutaias. Pois Adhemar Traiano cassou-lhe a voz. E agora está aberto outro processo de cassação contra o Renato. Pelo que ele diz, mas sobretudo pelo que ele faz, pelo exemplo que ele dá, porque ele, como cristão, sabe que a fé sem obras é morta. Está lá na carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Mostre-me as tuas obras e eu falarei da tua fé. Pois ele tem feito muito no Paraná. E agora nós vamos nos juntar ao que ele está fazendo. Vamos ouvir aqui o que foi a semana passada, esse corte que ele tomou na Assembleia. Olha aqui, roda o VT. Como todas as religiões, o cristianismo tem muito a oferecer. Mas foi sequestrado pelo populismo religioso. Aqueles que reivindicam a vingança, a morte. Esses, os serviçais da morte,
e da mentira não encontram em mim um aliado. Mas eu oro por vocês. Espero que se arrependam. Não há nenhum hipócrita aqui dentro, deputado. Vossa Excelência limite a sua fala. Vossa Excelência limite a sua fala. Aqui não tem hipócrita. Corta, determina que corte a palavra do deputado. Vamos em frente. O senhor cortar a palavra dele, eu quero o artigo do regimento, presidente. Regimento Projeto interno, de lei, não pode. autoria da deputada Mara Lima, concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná. O senhor não é rei. Robson Gilson O Tedesco. senhor não... O senhor não é rei. Bravíssimo, corajoso Renato Freitas. E eu repito, e a gente repete com ele, o que é que ele disse? Vamos. Senhor não Senhor não é rei. Adhemar Traiano. E está na mira da justiça, porque o senhor é acusado de corrupção, de grossa corrupção. Mas quer caçar o mandato de Renato? Há mais um processo para caçar o mandato de Renato. Eu fiquei sabendo agora que tem até a comissão de ética acha que passa o pedido de cassação dele. Mais um? Mais um. Meu Deus. O prazo é 20 de dezembro para a comissão de ética dar uma resposta. Aí vai para plenário. E aí, com os fascistoides que tomam conta da política paranaense, há um risco, sim, dele perder o mandato. Mas, sobretudo, porque Renato incomoda os riquinhos do Paraná. Ontem, Edu Moreira voou em direção ao Renato. Voou literalmente, pegou um avião, foi ao Paraná para hipotecar apoio, solidariedade e conferir o que Renato está fazendo. Edu está com a gente aqui? Cadê o Eduardo? Oi, Edu, querido irmão, diga lá, conta pra gente esse seu voo, você está sem voz. Pronto, eu estou sem voz. Não deixarão nem eu, nem o Renato sem voz. Se você se calar e se calarem o Renato, é evangélico, as pedras clamarão, as pedras falarão. Mas deixa eu te falar, eu estou até com esse sorriso aqui, eu estou meio atrapalhado, sem saber até como reagir com a resposta que a nossa comunidade está dando para essas ameaças que o Renato sofreu. E digo mais, o Renato também, eu liguei para ele há pouco tempo para dar a notícia que eu já vou dar para vocês, e ele falou assim, Eduardo, ainda não caiu a minha ficha, parece que eu estou dentro de um sonho. Irmão, não estou acreditando que isso está acontecendo. E eu visitei, Chico, e só falar uma coisa que eu não falei hoje no primeira edição. Mas conta tudo, porque quem não viu a primeira edição... Eu vou contar tudo. Tá? Isso, eu vou contar tudo, mas eu vou começar por uma coisa que eu não contei na primeira edição. Você estava contando do caso do Renato, que foi parado no aeroporto agora, já foi parado algumas vezes, revistado, tirado do avião e etc. Ontem, eu voltando de Curitiba, já vou falar da viagem para vocês, eu voltando de Curitiba, na minha frente, o cara que passava no raio-x, um homem, devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo branco, um cara assim até mais forte, com uma tatuagem, mas com aquelas roupas super de rico, aquelas camisas de botão, abotoada até aqui 2 botões, tirando uma onda com um relógio caro e etc. Ele foi parado no raio-x, né? Não parado, sabe quando dá aquele, não sei o que, obrigatório, aleatória, né? Que tem que parar ali e fazer a revista, que foi o que disseram que aconteceu com o Renato. E aí ele foi lá esperar, ficou meio sem graça assim, aí falou com a atendente, aí falou alguma coisa com ela, a atendente foi lá na supervisora, daqui a pouco ela voltou e fez assim, fechou um pouco o olho e falou assim, não, pode ir. Aí eu cheguei para ela e falei assim, deixa eu só te fazer uma pergunta, por que ele não foi revistado? E aí ela falou, não, porque a supervisora falou que a gente estava fazendo uma coisa, a supervisora liberou. A supervisora liberou. Por que a supervisora liberou ele, Chico? Porque me responde por que a supervisora liberou ele e não liberou na minha frente. Isso era uma mensagem ali já para mim, sabe? Olha só, Eduardo, isso, essa luta vale a pena. E a gente vive um momento
que tem duas coisas muito difíceis desse momento que a gente vive. A primeira delas é que aqui no Brasil, as maiores lideranças da esquerda foram eleitas, porque a gente colocou todas elas nessa guerra contra Bolsonaro. E o problema é que foram eleitas e agora, para governar, elas têm que fazer política. E está tudo bem, porque política é um jogo que embrulha o estômago mesmo. Então, tem que compor com esse, com aquele, conversar com a União Brasil e apoiar o Lira e não falar mal desse e daquele. Mas aí a pergunta é a seguinte: onde estarão os nossos profetas que vão fazer as denúncias? Né? Quem é que vai entrar no templo e expulsar os vendilhões? Quem é que vai apontar o dedo e mostrar a ferida aberta do nosso país? A gente não tem mais ninguém fazendo isso. As grandes lideranças de esquerda, eu não vou citar nome nenhum para não levar para o pessoal, mas são lideranças que a gente chama no ICL, e aí fala do Lira, o cara muda de assunto, porque não pode falar mal do Lira, se não pega mal, se não tem que aprovar um projeto. E o Renato é um dos poucos no país que seguem fazendo o que a gente sonha, né, em ver os nossos políticos fazerem para poder acordar o nosso povo e poder fazer a mudança que todo mundo clama, porque a gente vive num país e num mundo que não tem plano B, a gente só tem plano A. E o Renato, por fazer isso, né, num país que, enfim, escolheu conciliar e tem ali os argumentos para conciliar, né, para não correr o risco de voltar o Bolsonaro e para poder fazer uma frente ampla, mas um cara que resolveu não abandonar a luta diante das eleições foi abandonado. Ele não abandonou a luta, mas os políticos, as pessoas que deveriam estar do lado dele, não estão, porque acham que pode pegar mal, não, porque aí também vai fazer a gente, né, se indispor com esse grupo ou com aquele grupo, com os fiéis, porque ele entrou na igreja, com a elite daqui, com os empresários, e aí é o seguinte: político de uma assembleia estadual sem apoio nacional, num dos estados mais conservadores, com grupos fascistas que não têm limites, irmão, sem repercussão nacional, infelizmente, é tudo para dar errado. É tudo para a gente ter um novo caso Marielle. E aí só tem um jeito de você defender. É chegar e entrar na trincheira com o irmão. É fazer fileira ao lado. É transformar a luta dele numa luta nacional. É fazer com que o trabalho dele seja um trabalho tão admirado, tão exemplar, tão transformador, que o custo de fazer uma maldade para ele seja grande. Custo político, inclusive. E aí eu voltei e falei, cara, porque eu conheci o centro de acolhimento, o núcleo periférico do Renato Freitas no centro de Curitiba. E o centro de Curitiba, todo mundo acha que Curitiba é a Europa dentro do Brasil. É a cidade que o Jaime Lerner preparou, né? Jaime Lerner preparou. Bonita. Pontos de ônibus que são tubos. E que é o seguinte, eu mandei hoje de manhã, eu coloquei no N1, é fila de morador em situação de rua pegando comida que dá volta em quarteirões, não é quarteirão no singular, quarteirões. E vamos lembrar que o prefeito de Curitiba, junto com a Assembleia, com a Câmara, porque a Assembleia no Estado, a Câmara no município, mas todos juntos tentaram, durante a pandemia, aprovar uma lei que multaria em R$600, Chico Sá, quem desse uma marmita para o morador em situação de rua. Você tem noção do que é multar alguém que dá comida para quem está morrendo de fome? Eu nunca ouvi uma maldade tão grande na minha vida. E são cristãos. E aí, são cristãos. Mas não leram o Evangelho, que Jesus falou, tive fome e me deste de comer.
Não leram, mas são 25, cristãos, cidadãos de bem. 34, cabeça. Hein? Mateus capítulo 25, versículo 34. Papai adorava isso. Isso aí. É porque eu sei de cabeça, porque a parte da Bíblia é que Jesus fala o seguinte: meu irmão, não adianta tu ir na igreja fazer esse oba-oba comigo, se quando tu passar na rua e o cara estiver passando o nome, tu virar o rosto, porque eu sou ali. Eu sou ali. Eu sou o velho doente, eu sou o irmão passando fome, eu sou o que tem lepra, eu sou o esquecido, eu sou o que está na prisão junto com mais 40 numa sala de 5 metros quadrados. Eu sou esse, irmão. Então tu vira o rosto para ele, tu tá virando o rosto para mim. Mas o Renato não virou o rosto. O Renato fez um centro que acolhe mais de 300 pessoas todo dia, e são pessoas com histórias que eu não vou nem começar a falar aqui, porque eu não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir histórias que envolvem inúmeros estupros, abusos de pessoas da família e de fora da família, ataques, agressões bárbaras, das quais você nunca ouviu falar na vida, que começam com 6, 8 anos de idade. Pessoas que saíram do sistema prisional e foram abandonadas à própria sorte nas ruas. Pessoas que não conseguem, mas querem vencer o vício das drogas. Pessoas desempregadas e que não conseguem voltar para casa porque têm a vergonha de voltar para casa na condição que estão. E quem é que estende a mão para essas pessoas? Não é a prefeitura, porque a prefeitura não estende. Não são os políticos de Curitiba, porque eles não estendem. E o Renato estende num centro que tem treinamento profissional, num centro que tem um lugar para eles tomarem banho, num centro que tem comida para eles. Mas qual o problema? Como manter esse centro? O chuveiro é para a turma dividir. A máquina de lavar, muito velha, é uma também. Os professores de yoga, de artes marciais, para as pessoas terem uma atividade esportiva, pararam de ir algumas semanas porque eles não conseguem pagar a condução, porque são voluntários, não recebem nada, mas não conseguem pagar a condução. E essa fila? E é fila, porque é o seguinte, não tem outro lugar que aceite esses irmãos. Olha só, eu que fiz essas imagens. Não acaba. É fila atrás de fila de gente querendo comida. Isso são as ruas de Curitiba. E aí o seguinte, eu voltei e falei assim: Renato, eu sei como é que a gente vai estar junto contigo na trincheira e te proteger, irmão. A gente vai fazer a maior campanha que esse país já viu para transformar o teu centro de acolhimento, o teu centro de treinamento profissional, de capacitação, o teu centro de pão para o corpo e pão para a mente, porque ali eles ouvem o Renato falar, eles falam dos seus problemas, eles têm atendimento com psicólogas, são atendidos por enfermeiras. Eu falei, a gente vai transformar isso numa referência nacional. Você vai dar um atendimento para eles melhor do que a prefeitura dá. E a gente tem uma comunidade para estar junto contigo. A gente tem uma comunidade, quando a gente chama, ela vem, porque é uma comunidade que construiu tudo isso que a gente tem junto. E chamamos de manhã. Vaquinha para o nosso irmão, para a gente transformar o centro, o núcleo periférico dele, num centro de referência nacional. E eu faço questão de fazer a primeira doação. Fiz a doação ali, na frente de todo mundo, R$10.000. Que é dinheiro pra caramba pra mim. 10 mil... porque doar, tem essa não. R$10.000 é dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, irmão, dinheiro ali não é o dinheiro que é capricho. Cada real salva a vida, Chico. Não tem um lugar mais bem gasto para dinheiro nenhum do mundo do que num lugar que atende quem ninguém atende. Do que num lugar onde um pão significa a diferença entre viver e morrer, literalmente. Num lugar onde as pessoas que não têm amigo nem amiga, que nem a gente costuma ter, encontram ali um ombro, um abraço, um aperto de mão, um olhar, que às vezes é só um olhar. E abrimos a campanha de manhã. E aí, como é que será que vai ser? Em 5 minutos já tínhamos captado mais de R$100 mil. Isso é histórico. Isso é histórico. E pode botar Luciano Huck no caldeirão fazendo campanha que não vai ter o que essa comunidade fez. Pode meter Luciano Huck no caldeirão.
pode meter o programa da Band, não tem. Igual essa comunidade não tem. E aí é o que eu estou falando. Eu falei de duas coisas que a gente estava vendo. O segundo é o seguinte, irmão, é notícia ruim para todo lado. A gente precisa de uma coisa material para acreditar, para ver coisa boa acontecendo, para ver o tamanho da nossa força, para ver que as coisas podem mudar, para ver que revolução não é uma historinha, não é um papo para amanhã, a revolução é hoje, começa agora. E a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, vocês deram uma notícia aí atrasada, ICL já foi melhor, não é 500 mil não, já são 600. Já são 600 mil reais. 615, e aqui, ó, Edu, agora, 615 mil. 615 mil reais, tá vendo? O negócio é deixar na mão da Gabi. E eu não entrei ainda, tô entrando agora. Tá? 615 mil reais. Fecha amanhã, no final do programa, do primeira edição, que além de tudo é urgente, e a gente tem que começar a fazer agora, porque é isso aí, é para transformar agora, porque o mandato dele sofre ameaça agora, a vida dele sofre ameaça agora. Então, quem não doou ainda e puder doar qualquer valor, porque às vezes é o seguinte, você doa o valor mínimo que o site lá deixa, mas, irmão, você está conectado na causa. Você está dentro da causa. Você vai passar a prestar atenção no que o Renato está fazendo. Você vai se preocupar com o Renato. Você vai criar um vínculo. E o que muda o mundo é a gente criar vínculo. É o poder do coletivo. É o poder da comunidade. Então, eu queria convocar todo mundo aqui do N2 que não estava com a gente de manhã, que puder ajudar, que puder mandar para os seus amigos, que puder mandar nos grupos de WhatsApp, que puder, enfim, postar nas suas redes sociais, que faça, para a gente ajudar esse irmão e dar um exemplo da força daqueles que querem mudar esse país. E para sentir o gosto de fazer uma coisa que reflete em sorriso, que reflete em coisa boa, que não reflete em ódio, que reflete em vida em vez de refletir em morte. Edu, só acessar icl.com.br/vaquinha, ou com QU ou com K, os dois funcionam. Tá no nosso chat agora, é só clicar e doar. É super rápido, tem Pix, tem boleto, tem tudo. E aí o seguinte, esse site, ele cobra 6,4% de taxa para fazer esse negócio da vaquinha. O que a gente vai fazer? O ICL, além das doações pessoais que nós fizemos, o ICL vai doar os 6,4% no final para o centro receber exatamente o valor que está aqui. A gente vai fazer isso com transparência total para essa comunidade, enfim, se alegrar da forma como precisa se alegrar com uma atividade tão forte, tão potente, tão bonita como essa. Edu, esse é um dia histórico, para a gente nunca mais esquecer. Edu, tem imagens aqui, não sei se a gente está com elas no ponto, do centro que você visitou. Vamos embora. Vamos mostrar? Aí você vai narrando. Isso aí. Olha, é Curitiba. Isso, Curitiba. Aí, eu fiz essas imagens, tá? Eu tô olhando pro lado aqui porque é onde está minha TV. Isso aí é o centro do Renato, ele chegando, tá sem som. Quando ele chega, todo mundo grita, todo mundo comemora. Ele fala com uma potência, irmão. Ele fala como um profeta, como um cara com dona... E olha o rosto das pessoas ouvindo o Renato. São pessoas... Vamos encher a tela. Isso, enche a tela e pode pôr o som aqui. Volta até um pouco, se a produção puder voltar, porque eu queria que vocês ouvissem a potência da voz do Renato falando. Deixa o Edu em off, tira o Edu e deixa aqui grande para todos. Para fazer os nossos próprios planos. Nesses tempos antigos, a terra era de todos. Mas essa semente só vai vingar se cada um e cada uma que estiver aqui regar. A gente tem que ampliar uma rede multidisciplinar, multiprofissional de apoio que envolva atendimento psicológico, atendimento jurídico, assistência social, enfermagem e aumentar as produções tanto da padaria comunitária, quanto do corte, costura e serigrafia, porque fazem parte de uma linha de integração à sociedade, que é da economia solidária, né? Para muitas pessoas que estão, infelizmente, à beira da morte. É onde a galera toma banho,
É uma ducha só também para essa multidão, o pessoal poder ir ao banheiro. A ideia é construir mais duchas. E muita vontade, disposição, amor e resistência. Só lembrando que os pães que vocês viram foram feitos ali pela primeira vez pela padaria que o ICL financiou. Então eles fizeram uma padaria que custou R$36 mil, né, para treinar as pessoas no ofício ali de padeiro e ter como resultado desse treinamento profissional comida para as pessoas. Então foi uma alegria ver ali já o milagre acontecendo. Então é digno demais isso. É digno demais isso que está acontecendo, sabe? E eu acho que a gente tem que se agarrar nessas coisas para poder acreditar que dá para fazer uma mudança muito maior. É isso, Edu. Vamos seguir então, icl.com.br/vaquinha. icl.com, ICL... 622 mil, hein, gente? Só para atualizar. 632. No seu tá 32 já? Porque a vaquinha tá maluca, né? Tanta gente entrando que eu tô entrando. É o seguinte... Que maravilha. Que eu tô entrando também. É o seguinte, nós vamos tocar isso para frente porque isso aqui é sinal. Isso é coisa concreta, que pode se multiplicar pelo Brasil. Eu sei que está sendo feito trabalho aqui em São Paulo, Paraisópolis. Edu já começou o ICL, trabalho com o Padre Júlio, com os moradores em situação de rua de São Paulo. E a gente tem que incendiar o Brasil com essas ideias. Ideias do bem. É isso. Pois o inelegível, o imbrochável, cujo nome eu nem quero falar, diz que fez um Pix e levou 17 milhões. Diz que veio de Pix. Eu quero saber quem é que contribui com aquela causa. Mas nós temos uma boa causa para contribuir. De um profeta jovem, negro, profeta de verdade, deputado Renato Freitas, nosso irmão. Tamo junto. Profeta e que faz valer o verso do poeta. Me lembrei aqui, de repente, da canção amiga de Carlos Drummond de Andrade, que Bituca, Milton Nascimento até gravou. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Que as crianças possam dormir em paz. Se não consegue dormir em Gaza, que a gente espera que possam dormir, mas no Brasil as crianças possam dormir em paz. E que os homens despertem, acordem, ouçam o chamado do profeta. Edu, obrigado. Valeu muito. É isso aí, icl.com.br/vaquinha. Vamos nessa? Beijo, Edu. Vamos nessa. Falou do Drummond, aniversário de Drummond hoje. Hoje? Aê! Você chamou o homem certo. Nossa, que coincidência. O homem certo. Pois é. É bom a gente falar um pouquinho de coisas que nos dão Vamos gás, juntos, né? Ganhar De mãos dadas, como diz Drummond. Sigamos juntos de mãos dadas. É isso, mas enquanto a gente sai, né, de uma energia tão boa para falar de coisa muito grave, gente. A gente vai falar da guerra de Israel contra Hamas, contra os civis palestinos. Hoje Israel bombardeou o campo de refugiados de Jabalia, que é o maior na faixa de Gaza, gente. Não se sabe ainda nem exatamente quantas pessoas morreram, mas segundo o canal Al Jazeera, a estimativa é de que sejam pelo menos 50 pessoas. Foi uma explosão numa área super povoada. Inclusive, numa entrevista à CNN americana, um coronel do exército israelense, ele disse, né, confirmou o bombardeio e as mortes e disse que o ataque foi para matar um dos comandantes do Hamas, o Ebrahim Biari, mas a cúpula do Hamas não confirmou essa informação. E olha só o que disse o comandante israelense sobre a morte dos civis lá em Jabalia. A gente tem aqui o print, né, do que ele postou nas redes sociais. O porta-voz das IDF, né, confirma a Wolf Blitzer na CNN que foi um ataque israelense que atingiu o campo de refugiados de Jabalia. A CNN, então, perguntou, você sabe o que é? Você sabe que há muitos refugiados, civis inocentes, homens, mulheres, crianças naquele campo também, certo? E aí o porta-voz Hest disse o seguinte,
Essa é a tragédia da guerra, Wolf. Há dias que dizemos, vá para o sul. Dezenas de mulheres e crianças foram mortas. Lembrando, né, que muitas vezes o Exército tem falado para as pessoas em Gaza saírem do norte e ir para o sul e nem por isso deixam de bombardear. Que, aliás, esse sul não existe. Sul é uma lenda. Exato. Todo o caminho está sob bombardeio. Então, essa coisa de sul... Inclusive o sul. Inclusive o sul. Não tem mais sul nesse sentido de salvação. Onde estão aqueles brasileiros esperando Israel deixá-los sair de lá, porque é Israel que não deixa. Não é o Egito. O Egito diz que se abrir, se Israel deixar passar, que recebe. Tem um avião da presidência do Brasil que foi para o Cairo ontem, levando 2 toneladas de alimentos mandados pelo MST, o Movimento Trabalhador Rural Sem Terra, esperando essas pessoas chegarem lá. Agora, neste sul, onde estão os brasileiros, também houve bombardeio. Inclusive, morreram lá a esposa, as filhas e netos de um jornalista, chefe do escritório da Al Jazeera. Ficou sozinho, perdeu a família inteira. Aí, onde Israel está bombardeando, onde ela encurralou 2.200.000 palestinos. Ah, mas o Hamas fez ato terrorista. Isso é uma história que não é justo. É o Estado de Israel, chefiado por um genocida chamado Netanyahu, né? Bombardear e atacar uma população inteira, que não é do Hamas, que são, até agora, hoje, a última conta que eu vi era 8.500 mortos, 3.500 crianças. 3.500 crianças. E olha só, Chico, a gente tem um mapa, né, porque o número de mortos na guerra já é de 10,8 mil entre palestinos e israelenses. A gente tem os números do Departamento de Assuntos Humanos da ONU. Olha só, a gente colocou aqui na terra palestinos, né, em Gaza e do outro lado os israelenses. Então, em Gaza, 8.309 mortos, mais de 21 mil feridos. Cisjordânia, mais de 100 mortos, mais de 2 mil feridos. E aí, em Israel, 1.000 mortos e 100 feridos registrados. E aí a gente está falando das vítimas da guerra, né? Israelenses, em Israel, 1.400 mortos, do outro lado, mais de 5.000 feridos. E aí Cisjordânia, 1 morto, 13 feridos. Em Gaza, 1 morto e 3 feridos. O exército de Israel cercou, né, a cidade de Gaza com tanques e tropas, uma cidade que já é sitiada, sempre importante ressaltar isso. E aí a gente tem um mapa feito a partir de imagens de satélite que foi publicado pelo jornal The New York Times, que a nossa equipe aqui no ICL Notícias traduziu para vocês, para a gente ter uma ideia, né? Se você der uma olhada nesses pontos em azul, onde estão esses grupos, né, de veículos blindados das tropas de Israel, ali na parte sul, né, as tropas a postos perto da principal rodovia, inclusive, lembrando ali, a gente está vendo na direita também Rafah, que é justamente por onde, né, sairiam os brasileiros, por onde entra a ajuda humanitária, e tudo isso é um ponto muito, muito importante ali da faixa de Gaza, da fronteira com o Egito. Gente, a gente segue acompanhando essa história e não tem nenhum mísero sinal de que a ajuda humanitária vai entrar, né, Chico? Eu acho que menor chance. Você só pegar o relato dos brasileiros que estão lá numa casa alugada pelo Itamaraty, eles já têm dificuldade. Mesmo o governo do Brasil estando abastecendo eles de água, comida, etc., já começa também a faltar alguma coisa. E aquela imagem das bombas que eles viam distante é cada vez mais no quintal, cada vez mais chegando no telhado da casa. Então, é sem saída. Não tem ONU, não tem instituições de direitos humanos, todos preocupados, mas efeito prático, zero. E olha só, a informação que chegou agora. As autoridades em Gaza estão circulando a notícia de que a fronteira com o Egito vai ser aberta amanhã para saída e tratamento de 81 feridos. E isso não implica na saída para estrangeiros, né, incluindo os nossos brasileiros que querem voltar aqui para o Brasil. E me chama a atenção esse número, né, Chico? 81 feridos, porque são milhares de feridos. Você acabou de dar os números da ONU. Esses números são da ONU. É um número muito pequeno, né? Aí você pega só 81 que está quase morto já, né?
Inclusive vários perguntaram, né? A gente está recebendo essa informação aqui, os locais, né? Informações do embaixador Alexandre Candeias. Perguntaram se os alimentos e equipamentos humanitários que foram doados pelo Brasil e Gaza vão para os brasileiros. Inclusive, o MST, ontem a gente noticiou, também doou alimentos. 2 toneladas. 2 toneladas. Vai mandar 100 toneladas. E esse material vai ser entregue pelo Crescente Vermelho do Egito, que é a versão da Cruz Vermelha lá no Levante, e distribuído, teoricamente, para a população vulnerável em Gaza. A gente fala teoricamente porque a gente não sabe se vai conseguir entrar ou não, né? Só ressaltando aqui o Alexandre Candeias, que é embaixador do Brasil lá na Cisjordânia e que está acompanhando de perto toda essa situação, né? Você não sabe se vai chegar em ninguém, né? Porque, e quanto tempo? Porque enquanto Israel não abrir mesmo para valer, não existe. Israel está em guerra com Hamas? E por quê? Por que essas pessoas todas se tornam vítimas da sua truculência? É uma resposta que a gente não consegue... A gente não consegue chegar a essa resposta. Estão varrendo escombros, pessoas mortas junto e pessoas vivas que já perderam tudo para fora da faixa de Gaza, como lembrou Heloísa Vilela. Estão fazendo a negociação com o Egito, vão dar uma grana para o Egito como indenização para receber todos esses palestinos. E aí o movimento sionista resolve o seu problema, toma o território todo e bane de lá, pobre do palestino que continuar no território, porque começa por Gaza, depois vão atrás da Cisjordânia, onde já mataram 121 pessoas e já fizeram mais de 2.000 feridos. Na Cisjordânia não tem Hamas. Como é que... Agora, a gente tem, inclusive, o vídeo, né? O governo de Israel, como você disse, Chico, está estudando, né, transferir de forma forçada toda a população palestina que está na faixa de Gaza, que são mais de 2 milhões de pessoas, para Sinai, no Egito. Essa informação consta num documento do Ministério da Inteligência de Israel, que foi vazado pelo Wikileaks, confirmada ontem pelo principal jornal de Israel, o Haaretz. E esse foi um furo da Heloísa Vilela, né, a nossa enviada especial, repórter ao Oriente Médio. Em primeira mão, aqui no ICL, pela nossa querida Heloísa Vilela, a gente vai ver um trecho justamente dessa denúncia que foi feita pela Elo há uma semana, no dia 24 de outubro, uma semana antes, inclusive, do jornal israelense também traz essa notícia. Vamos assistir. A gente vai a Ramallah agora, porque a nossa enviada especial, Elo Vilela, está trazendo uma informação importante, conversou com uma fonte, né, Elo, que participou de uma reunião da autoridade palestina. Boa noite para você. Que informação é essa que você traz, Elo? Boa noite, pessoal. Pois a informação é o seguinte, é uma pessoa muito próxima de um representante que participa toda segunda-feira dessa reunião da autoridade palestina. E na reunião dessa segunda-feira, ele me relatou que ficou muito claro que já está tudo acertado, que todo mundo já sabe que todos os moradores da faixa de Gaza terão que sair e serão transferidos para o território do Egito, ou seja, está selada a anexação do território da faixa de Gaza por parte de Israel. Informações quentíssimas de Heloísa Vilela, que agora a gente teve a confirmação com documentos. Isso. Dada há 8 dias, né? Exatamente. Dada há 8 dias, só ontem a Wikileaks trouxe o documento oficial da inteligência do governo de Israel, e tudo leva... Eu tenho ainda, não sei se o Egito tem 9 milhões de refugiados em seu território já. Vai ser uma negociação, não vai ser uma negociação fácil, né? Mas também é um país muito endividado, então precisa de muita grana. Talvez essa fragilidade econômica do Egito favoreça a negociação com Israel. Mas os palestinos serão pária no Egito. Sim. É refugiado como outro qualquer lá, serão escanteados. Agora é gente que tinha casa pobre, porque Gaza, mesmo a cidade, era como uma favela brasileira. Pouco melhor, talvez, mas as pessoas tinham o mínimo de dignidade, tinham casa. A culpa é do Hamas. Opa, peraí, a culpa do Hamas é por uma ação. Agora, o que está acontecendo aí é um massacre, onde se encurralaram esse povo.
estão destruindo tudo, estão destruindo, arrancando-lhes as raízes fincadas naquele solo. Esses palestinos estão lá, e seus antepassados, desde a época de Cristo. Desde a época de Cristo. Exatamente, exatamente. Agora, é importante também a gente não achar que todo judeu tem a ver com isso aí, não é assim. A maioria dos israelenses, inclusive, condena esse tirano, esse genocida, esse novo Herodes, que é Benjamin Netanyahu, esse maldito enviado de Satanás. O povo de Israel, a maioria condena. Agora é preciso que, além de condenar, dê um basta para esta guerra absurda. Isso é que está faltando o povo de Israel fazer, derrubar este facínora do poder, esse energúmeno, e mandar parar a guerra, mandar parar o bombardeio. Inclusive, eu quero chamar o José Arbex, o jornalista Arbex, para conversar com a gente, só para trazer mais detalhes dessa história também, para ele poder conversar aqui com a gente, porque hoje outro jornal israelense deu novos detalhes dessa história que a gente está conversando aqui. A proposta de Israel, como disse o Chico, é remover os moradores de Gaza para a Península do Sinai em troca de Tel Aviv pagar as dívidas do Egito com o FMI. Né, o Fundo Monetário Internacional. A gente tem até o print aqui dessa notícia, a nossa produção vai colocar na nossa tela, e também tem o documento que o Wikileaks divulgou. Na sequência, a gente vai colocar também, trazendo os detalhes todos dessa história. Aí a gente tem um documento verificado pelo Ministério da Inteligência de Israel em 3 de outubro, sugerindo, agora tiraram um print aqui, eu não consegui terminar de ler, mas sugerindo justamente, né, que o deslocamento forçado de civis de Gaza para o Egito produziria resultados estratégicos positivos e de longo prazo. Esse documento consultivo prevê um processo de 3 fases, incluindo o estabelecimento de cidades de tendas no Sinai e a abertura de um corredor humanitário, seguido pela construção de cidades no norte do Sinai, das quais não haveria retorno. Gente, isso é surreal, né? Arbex, boa noite para você, obrigada por aceitar nosso convite. Já queria justamente entrar nessa história, né? Seria varrer realmente os palestinos da faixa de Gaza. Bom, primeiro, boa noite para todos aí, Chico e você. É um prazer estar aqui conversando com vocês, apesar da situação, né? Eu acho que esse plano aí, ele já tinha sido publicamente escancarado pelo próprio Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele falou agora, algumas semanas atrás, e ele mostrou o mapa do que ele acha ser a Grande Israel, e no mapa que ele mostrou da Grande Israel, diante de toda a Assembleia Geral, não consta a Palestina. Ele erradicou a Palestina do mapa. Então, e o que ele propôs no lugar foi criar uma imensa zona econômica que aglutinaria a economia israelense, a economia da Arábia Saudita, a economia dos Emirados Árabes Unidos, num corredor até a Índia, e esse seria uma zona dinâmica que vincularia toda essa região à Europa. É a proposta do imperialismo estadunidense ao plano da nova Rota da Seda da China, que incorpora os estados euroasiáticos e que foi anunciado em 2013. Mas o plano da China não envolve remoção de populações inteiras, não envolve genocídio, não envolve matança, etc. e tal. Agora, faltou Netanyahu e faltou os israelenses combinarem com um povo palestino, né? Não há na história nenhum exemplo de alguma potência que tenha conseguido expulsar um povo de suas terras com 6 mil anos de história. Você vê o Vietnã. Os Estados Unidos foram lá no Vietnã, causaram um morticínio absurdo, 4 milhões de mortes no Laos, Vietnã e Camboja, mas saíram com o rabo no meio das pernas. Você não acabou com o povo vietnamita, com o povo, nem no Laos, nem no Camboja. Você não acabou com esse povo. Esse povo tem 6 milhões de história ali. Você não consegue extirpar um povo. Você pode até jogar uma bomba atômica e acabar com ele, mas você não consegue vencer um povo desse aí. A mesma coisa no Afeganistão. Eles foram lá, os Estados Unidos mataram cerca de 900 mil afegãos e tiveram que sair com o rabo no meio das pernas. Não conseguiram nada do que eles pretendiam fazer no Afeganistão. E mais recentemente no Iraque. Inventaram a mentira em 2003
de que o Saddam Hussein teria arma de destruição em massa, que não sei o quê, e precisa democracia no Iraque, não sei o quê. Tá 1 milhão de mortos no Iraque e saíram com o rabo no meio das pernas. Abex, está ruim o seu áudio. Eu não sei se você consegue sair e voltar, está truncando. Não é? Então tá, não tá certo. Não, agora tá. Aqui tá normal, tá só Eu quero lembrar que por trás disso aí, a gente fala muito de Israel, por trás disso aí está os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que vetaram um plano que teria salvado milhares de vidas. Uma resolução feita pelo Brasil, pelo governo brasileiro na ONU. Foram os Estados Unidos que vetaram, porque o senhor Biden estava lá de braço dado com Netanyahu e queria aparecer como grande artífice da solução, que não houve. Então, não aprovaram a resolução do Brasil e a matança continua. Claro, ô Chico, eu ainda faço uma observação a respeito do que você falou agora há pouco, que é muito importante, que nós não podemos confundir sionismo com judaísmo. O que está acontecendo não é obra dos judeus, é obra de um governo sionista fascista chefiado pelo Netanyahu. E nesse sentido eu digo, o próprio povo judeu é vítima do imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos estão jogando com o povo de Israel. Estão jogando o povo de Israel numa fria, porque essa guerra não é nem uma guerra, né? Essa operação de morticínio não vai acabar tão cedo. A resistência palestina não foi vencida, aliás, pelo contrário, até agora, pelo que se consta, está intacta. E isso vai causar muitas vítimas entre os judeus. Os Estados Unidos estão jogando com as vítimas, com as vítimas judaicas também. Agora... Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas, porque se a gente perder de vista que isso é um plano do imperialismo, que não se trata de uma guerra religiosa, não se trata de antissemitismo, não se trata de uma guerra entre árabes e judeus, mas de uma guerra por interesses imperialistas naquela região, inclusive porque Gaza é muito rica em petróleo, é muito rica em gás, e está numa posição estratégica nesse corredor ao qual eu me referi antes, que faz uma junção econômica, um corredor econômico entre Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia e Europa, e a Gaza tem uma posição estratégica nisso. Se a gente perder de vista que isso é uma operação imperialista contra os povos, tanto contra o povo judeu quanto contra o povo palestino, nós facilmente podemos incorrer na armadilha do antissemitismo, da islamofobia e começar a cair no conto de que é uma guerra religiosa, de que é uma guerra de ódio entre povos. E não é nada disso. Tanto que nós temos grandes lideranças judaicas que estão a favor dos palestinos e nós temos N+1 declarações de palestinos dizendo que a nossa guerra não é contra os judeus. Então, nós não podemos permitir que seres repulsivos, repugnantes, como Netanyahu, que foi um dos principais arquitetos do regime de apartheid que hoje oprime o povo palestino, nós não podemos deixar que esses caras construam as narrativas deles e que essas narrativas sejam repetidas por aí impunemente. Abex, o Netanyahu diz que quer liquidar o Hamas, esse é o problema dele com o Hamas, e que ele quer os reféns de volta, os reféns israelenses. Pois o governo brasileiro, que já tentou apresentar a resolução que pacificaria isso aí, eu acho que está chegando a hora do governo brasileiro exigir de Netanyahu que liberte os reféns brasileiros, que liberte 34 brasileiros que são reféns, sequestrados, presos pelo Estado de Israel. Estão presos em Gaza. 34 brasileiros. Eles, suas famílias, estão presos. São reféns de Netanyahu. Não é justo, não é correto, é criminoso ele deter cidadãos brasileiros dentro de onde ele encurralou os palestinos. Ele está sequestrando brasileiros e mantendo brasileiros como reféns para aumentar a ira contra o Hamas. Ele tem que libertar os brasileiros. Está passando da hora do governo brasileiro exigir de Netanyahu a libertação dos brasileiros que estão na fronteira com o Egito e não podem passar. E eu tive informação de dentro da Embaixada Brasileira que Egito não põe nenhuma restrição à entrada dos brasileiros no seu território. O avião da presidência está lá esperando. Basta que Netanyahu deixe, mas ele não deixa. Ele não pode comprar essa briga com o Brasil.
Ele não pode comprar essa briga, Chico, que tem sido muito manso com ele, o Brasil. Diga. Ô, Chico, fora as mentiras, né? As mentiras, né? Porque a versão oficial... Diga, Bex, agora sumiu a sua voz. Acho que é bom... A versão oficial... A versão... Deu? Sim. Sim, te ouvimos, Arbex. A versão oficial israelense de que o Hamas teria assassinado 1.400 civis, ela acabou de ser desmentida não por qualquer fonte palestina, mas pelo Haaretz, que é o principal jornal de Israel. O Haaretz publicou uma lista que são 933 pessoas no total, não são 1.400. Segundo, dessas 933 pessoas, mais da metade é integrada por policiais e por militares. E, além disso, existem relatos feitos por próprios israelenses que depois foram silenciados lá em Israel, dizendo que muitos dos civis que foram mortos e feridos por balas israelenses. Ou seja, desde aquela história dos bebês decapitados até essa história de que foram 1.400 massacrados pelo Hamas, é mentira. São versões que, eu repito, elas estão sendo contestadas pelo Haaretz, o mesmo jornal que colocou em manchete dizendo o seguinte: o principal responsável pela catástrofe que se abate hoje naquela região chama-se Benjamin Netanyahu. E isso é o Haaretz, o principal jornal israelense. Então, e nós temos declarações de rabinos, nós temos declarações de lideranças das comunidades judaicas no mundo inteiro, incluindo em Nova York. Nós tivemos a ocupação do Capitólio outro dia, lá em Washington, por representantes da comunidade judaica, centenas de judeus que ocuparam o Capitólio para pedir a cessação imediata dos combates e para exigir isso que você está falando, a libertação, a negociação para a libertação de todos os reféns, de tudo que está acontecendo ali de barbaridade. Só que para isso tem que ter o cessar-fogo. E tem um cara que se opõe a isso, que se chama Benjamin Netanyahu. Aliás, um cara não, dois, né? Tem o Biden, que é o dono do Netanyahu, e o cãozinho do Biden, que se chama Netanyahu, e os dois se opõem ao cessar-fogo. E aí isso está acontecendo, quer dizer, as responsabilidades estão ficando cada vez mais claras. Apesar de todas as tentativas mentirosas de propalar uma narrativa integralmente fantasiosa, que coloca no Hamas toda a responsabilidade por aquilo que está acontecendo, e, aliás, vergonhosamente seguida pela mídia brasileira. A mídia brasileira é algo absolutamente nojento na cobertura do que está acontecendo. Assim, a mídia israelense é muito mais honesta sobre a mídia israelense é muito mais honesta sobre aquilo que está acontecendo do que a própria mídia brasileira. O New York Times é mais honesto sobre o que está acontecendo do que Folha de São Paulo, do que Rede Globo, etc. e tal. Então a mídia brasileira está assumindo um papel aqui que obscura essas discussões e coloca uma nuvem de fumaça sobre aquilo que você está falando. Os brasileiros estão ali não por culpa do Hamas, não por culpa dos palestinos, mas por culpa de um cidadão chamado Benjamin Netanyahu. A mídia brasileira não esclarece isso, ela, ao contrário, ela lança uma cortina de fumaça. Então nós estamos vivendo uma tragédia de grandes proporções. Eu repito, ela não vai acabar tão cedo, não é que eu tenha fontes confidenciais, não é que alguém tenha me dito isso, eu estou vendo o que está acontecendo. A resistência palestina não foi atingida ainda, ela está intacta, a resistência organizada palestina. O Hezbollah não entrou em cena ainda. O Hezbollah entrou em cena com alguns projéteis, etc., mas não entrou em cena para valer. Quer dizer, se prosseguir essa política do Netanyahu de terra arrasada e de pretender seguir o plano que ele expôs na ONU, que é o plano de erradicar a Palestina e o povo palestino, nós vamos ter uma catástrofe de grandes proporções que pode envolver, inclusive, outras potências e desembocar no conflito mundial. Bex, a gente tem informação, né, de que nessa terça-feira o governo da Bolívia rompeu os laços diplomáticos com Israel, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país. E aí eu te faço duas perguntas. A primeira é de que, a partir de uma informação da Heloísa Vilela, né, nossa enviada especial, nossa repórter para o Oriente Médio, ela conversou com uma fonte lá em Ramallah que fez uma ponderação que eu acho importante trazer aqui, de que ele disse o seguinte: os vizinhos árabes nada, ou seja, não tomam nenhuma manifestação nesse sentido. E o Brasil, você acha que deveria fazer o mesmo que fez a Bolívia? Olha, o Brasil, a minha posição é a seguinte: até agora o Lula tem adotado uma política que, no geral, eu julgo correta, porém muito tímida.
Eu vou lembrar que no episódio do Vini Júnior, aquele jogador nosso que joga no Real Madrid e que foi chamado de mono, de macaco, lá pela torcida espanhola, quando se deu esse episódio da torcida espanhola ofendeu o Vini Júnior chamando de macaco, etc e tal, o Lula imediatamente convocou a embaixadora da Espanha para exigir esclarecimentos e para saber o que a embaixadora da Espanha teria a dizer sobre esse assunto. No mínimo, hoje, já está claro, aliás, pelas palavras do próprio Lula, que disse claramente que o que está sendo cometido ali em Gaza é um genocídio, no mínimo, o Lula teria que chamar o embaixador de Israel aqui no Brasil e pedir esclarecimentos, exigir alguma satisfação, no mínimo isso. Até porque, como eu disse, o próprio Lula declarou que o que está acontecendo ali é um genocídio. E isso é uma luta histórica do Lula. O Lula, desde que eu me conheço por gente, defende a Palestina. Para não falar do famoso ataque que o embaixador de Israel no Brasil fez ao PT, recentemente. Atacou frontalmente o PT, qualificando o PT de cúmplice do racismo, qualificando o PT de cúmplice do Hamas. E Hamas, para ele, embaixador, é uma organização terrorista. Ou seja, a embaixada de Israel no Brasil está assumindo uma atitude ofensiva em relação ao Brasil. Eu não estou entendendo por que o Lula, até agora, não chamou o embaixador de Israel para exigir esclarecimentos. Eu acho que o Lula, no mínimo, está sendo excessivamente conivente com aquilo que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Eu acho que já era hora, inclusive, de Lula ter colocado em questão a ruptura dos acordos feitos com Israel pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, que eram acordos que envolviam equipamentos militares, equipamentos de espionagem, treinamento de oficiais pelo exército israelense, pelo serviço secreto israelense. Está na hora de romper esses acordos. Por que o Brasil vai manter acordo com o Estado genocida? Por quê? O que está acontecendo aí? Eu lembro que o Delgatti, na CPI, o Delgatti colocou uma frase que foi a seguinte, nos depoimentos dele. O Delgatti disse que o Bolsonaro teria dito a ele, Delgatti, que ele, Bolsonaro, sabia que um país estrangeiro estava espionando as correspondências do Xandão e de ministros do STF. O Delgatti disse isso na CPI. Eu quero saber que país estrangeiro é esse. São os Estados Unidos? É Israel que está espionando? E agora, com esse escândalo que teve agora da arapongagem envolvendo a ABIN, eu quero saber quais são os equipamentos que estão sendo utilizados e quem cedeu esses equipamentos. Foi Israel ou não? É isso que eu quero saber. Foram os equipamentos obtidos pela gestão Bolsonaro junto a Israel? Quem foi que cedeu esses equipamentos? Por que a CPI não aprofundou essa discussão? Por que a Polícia Federal não vai atrás disso? O que o Lula está esperando? É difícil para mim entender. É uma boa pauta, viu, Arbex, essa, até porque, além do governo federal, os governos estaduais estão apinhados com esse material de espionagem de Israel. Então, é uma bela dica. Mas, Arbex, eu queria te perguntar, você cobre ou estuda guerras, né? Desde a Guerra do Golfo, eu lembro que você tinha uma tese que você estudou o que você chamava de telejornalismo. E você é sempre atento a esse espetáculo da guerra, a quem está ganhando a guerra na opinião pública, às coberturas. Você acaba de falar de como é tendenciosa a imprensa brasileira, que ela é muito pró-Estados Unidos e muito pró-Israel. Mas hoje, numa cobertura de guerra, você não tem mais só as grandes emissoras. Você tem 1 milhão de canais de internet. ICL. Você tem, inclusive o ICL, você tem repórteres lá, você tem cronistas locais, tem os repórteres da própria faixa de Gaza que transmitem para o mundo inteiro crônicas diárias sobre a guerra. Você não acha que pode haver uma virada na opinião pública internacional por conta desse efeito de internet, que não depende mais só das CNNs da vida? Chico, eu acho que essa virada já houve. Quando você vê 500 mil se manifestando em Londres, quando você vê judeus ocupando o Capitólio lá em Washington, quando você vê as manifestações em Nova York, manifestações em Chicago, manifestações em Paris, que desafiaram o governo francês, manifestações em todos os estados árabes, contra os governos árabes, aliás,
que foi a questão colocada anteriormente, os governos árabes não movem uma palha, e se depender dos governos árabes, eles não vão mover uma palha. Mas a população está na rua, você tem 1 milhão de jordanianos ali se manifestando em Amman, você tem uma multidão imensa no Cairo, quer dizer, a internet fez toda a diferença do mundo. E aqui eu vou falar uma frase que vai parecer um exagero, vai parecer um fanismo, etc e tal, mas não, eu sustento essa frase. Israel já perdeu essa guerra. Israel já perdeu essa guerra. Ela pode ganhar militarmente, ela pode criar uma mortandade muito maior, ela pode fazer coisas muito pior em Gaza do que ela fez até agora. Mas acabou o mito da nação democrática no Oriente Médio. Acabou isso daí. Acabou a história de que Israel é um país coitadinho, que está sendo cercado por inimigos e que é vítima, e etc, etc, etc. Essa história acabou. Para você ter uma ideia, antes de começar a atual fase dos conflitos, se você verificar todas as manifestações que foram realizadas lá em Jerusalém, em Tel Aviv, contra o Netanyahu, por causa da reforma do judiciário israelense, que todo mundo estava reclamando que que o Netanyahu estava empurrando Israel para um regime ditatorial, etc e tal, que estava acabando com a autonomia do judiciário, você tinha mobilizações nas ruas em Tel Aviv, em Jerusalém, etc e tal, que não tocavam no assunto do apartheid. A palavra Palestina não aparecia nas manifestações. Ninguém falava em Palestina. Hoje a Palestina é o assunto central no mundo inteiro. Não tem quem consiga discutir hoje a conjuntura mundial sem falar da questão palestina. O próprio Biden, que é o principal responsável pelo massacre que está acontecendo agora, foi obrigado a declarar até 2 dias atrás que depois que acabar essa fase da crise, vai ter que se discutir o futuro do povo palestino, que não dá mais para continuar desse jeito. E estava esquecido. Ou seja, entrou na pauta, faz parte da pauta mundial, está levando milhões de pessoas às ruas no mundo inteiro, e isso daí é produto do quê? Não é da cobertura da imprensa tradicional, não é o Jornal Nacional, não é a televisão tradicional. Quem está fazendo isso é a mídia independente, é a mídia alternativa, é o ICL, é a TV 247, bravos camaradas nossos, como o Breno Altman, com a denúncia que ele tem feito do sionismo, o Breno Altman, enfim, somos nós. Nós que fazemos parte dessa rede na internet, somos nós que estamos fazendo isso aí, no mundo inteiro. Tá bom. É isso aí, Obrigado, Arbex. querido. Obrigado, Arbex. Até uma próxima. Legal. Grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado Abraço pela para chance. você. A gente vai chamar nossa convidada. E eu repito, o Brasil devia ser duro com Netanyahu. Duro com Netanyahu, porque Netanyahu mantém brasileiros reféns, palavra que ele vive falando para se referir ao Hamas, pois ele mantém brasileiros reféns hoje na faixa de Gaza. No mínimo, o governo brasileiro devia chamar o embaixador de Israel para cobrar explicações. É para se considerar, mas eu acho que a posição do Itamaraty é porque estava no comando da ONU até hoje, então tinha proposta para estar em jogo lá no plenário. Então, acho que a partir da manhã pode ser que mude essa Chama história. o cara e fala, explica aí, por que vocês estão prendendo brasileiro lá? O que nós temos a ver com a briga de vocês? Eu estou tentando trazer esse povo há 20 dias e não consigo, né? É isso, gente. Vamos continuar falando, atualizando a história da guerra. Tem muita coisa. Hoje, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, foi interrompido no Senado americano por manifestantes anti-guerra. Ele estava pedindo ao Senado dinheiro para a guerra. A gente tem, inclusive, esse vídeo. Eu vou colocar e, na sequência, chamar a nossa convidada. Vamos ver. A gente não tem agora o vídeo, mas daqui a pouquinho eu vou colocar para a gente, mas essa vai ser a nossa primeira discussão aqui com a Karime Sheaito. Eu vou até pedir para ela me ajudar aqui com a pronúncia do nome dela. Karime é mestre em estudos estratégicos. Karime, me ajuda com a pronúncia do seu nome, por favor. É Sheaito mesmo, Sheaito. Boa noite para você, bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. A gente não te ouve. Obrigada pelos convites. Agora não? sim, agora sim.
Sim. Sim. Boa noite, gostaria de agradecer o convite. É Sheaito mesmo. Sheaito, então tá bom. Desculpa. A primeira alternativa foi errada, mas a segunda eu acertei. Vamos assistir agora o vídeo, Karime, pra gente poder comentar do Antony Blinken sendo interrompido no Senado americano. Vamos ver. Not shrinking back. Not in the face of Russia's aggression against Ukraine. Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will suspend, and I ask that everyone again respect this hearing, we will suspend until the room is cleared. Is calling for a ceasefire. Shame on you all. The world is calling for a ceasefire. The American people don't want to support this brutal war. Stop the war. Stop the ceasefire now. Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Thank you, Senator Blinken, if you can continue this. Bom, excelente esse vídeo, né? Inclusive, eu acho que vale a pena trazer aqui uma outra informação a respeito do diretor do Escritório de Direitos Humanos da ONU em Nova York, que renunciou, o Craig Mokhiber, o diretor do Escritório de Nova York do Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que pediu demissão do cargo nessa terça, e ele disse que fez isso em forma de protesto contra a própria ONU. E acho que vale a pena a gente trazer junto com essa manifestação que a gente teve no próprio Senado americano, porque é uma pressão, né, contra o governo dos Estados Unidos também. Karime, quero te ouvir a respeito disso. Eu acho excelente a gente começar por aí mesmo, porque um fato é que a opinião pública internacional, talvez pela primeira vez nessa escala, né, tem se mostrado a favor da Palestina. E isso é um momento que eu, inclusive, considero talvez até histórico, no sentido de que pela primeira vez a gente tem acompanhado por 24 horas nas redes sociais um processo de limpeza étnica e de genocídio, né? Então, quando se teve, eu acredito que 2 momentos tenham sido centrais, que foi o cercamento total de Gaza, então quando se proibiu a entrada de alimentos, medicamentos ou qualquer outro recurso, isso já impactou a opinião pública negativamente para Israel. Um segundo momento talvez tenha sido a explosão do hospital, o ataque direcionado ao hospital. E enfim, né, a partir daí os movimentos... Desculpa, eu tô com retorno. Vou pedir para nossa produção resolver isso, é horrível, né? A gente ficar se ouvindo enquanto a gente tá falando. Não, imagina, desculpa. Você continua se ouvindo aí, né, Karime? Não, agora melhorou. Então tá. Desculpa, então pessoal. Continuar. Imagina, obrigada pelo aviso. A gente consegue dar um jeitinho aqui e corrigir. Obrigada. Enfim, a partir daí as mobilizações internacionais, e foi muito interessante que dessa vez elas não foram centradas apenas nos países árabes, né? Então realmente numa dimensão internacional começaram a eclodir, estão extremamente fortes, né? Eu acredito que nesse vídeo que a gente assistiu agora dentro do Congresso estadunidense é muito simbólico não só a fala da senhora que se levanta pedindo cessar-fogo, mas as mãos sujas de sangue das pessoas ali atrás, né? Então, reconhecendo que estão com as mãos sujas de sangue, né? O governo estadunidense está nessa posição. Então, eu acredito que essa imagem seja extremamente simbólica para a gente entender esse momento, né, em que Israel está sendo acusado por diversas instituições internacionais por crimes de guerra, e eu espero que ele responda em algum momento sobre isso, né? E sobre a demissão desse funcionário, né, da ONU, ele simboliza também muito o que tem se discutido, que é a ineficácia da ONU em resolver essa questão, né? Então a gente tem visto reuniões após reuniões do Conselho de Segurança não chegando em nenhuma resolução.
A Assembleia Geral da ONU se reuniu e votou favorável ao cessar-fogo apresentado pela Jordânia, mas a Assembleia da ONU ela não tem esse poder de... enfim, foi uma votação mais política, né, um posicionamento político, talvez de pressão ao Conselho de Segurança mesmo, mas que tem sido discutido, né? A gente estava falando, né, vocês estavam mostrando um pouquinho antes a questão do Brasil, e a resolução que foi apresentada pelo Brasil, se tivesse sido aprovada naquele momento, já talvez teríamos um outro desdobramento do que a gente está vendo agora, né? O que a gente vê agora é uma escalada extremamente massiva, né? Então, desde o fim de semana, cada dia, infelizmente, cada dia está sendo mais mortífero em Gaza. Então, cortaram as redes de comunicação, cortaram os sinais de internet, então a população ali ela está incomunicável. E vale lembrar que a resolução brasileira ela teve apenas um voto contrário, né, que foi o voto do veto dos Estados Unidos. Então, talvez se ali tivesse sido um voto favorável, a gente não estaria assistindo, né, esse massacre que a gente viu esse fim de semana, que foram ataques de mais de 24 horas em Gaza, e hoje, em específico, também foi um dia muito mortífero a partir dos ataques ao campo de refugiados Jabalia. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a própria Gaza tem os seus campos de refugiados palestinos, que são palestinos que se refugiaram naquela região a partir da expulsão das suas casas em 1948 e 1967, onde hoje é Israel. Então, essas pessoas, elas já se deslocaram para não morrer e hoje elas morreram novamente, né? Então, eu acredito que a gente tem visto pela primeira vez, como eu disse na história, em 24 horas e de forma ao vivo, um verdadeiro processo de genocídio acontecendo, e isso tem demonstrado a ineficácia e a ineficiência das organizações internacionais em resolverem qualquer coisa. E Karine, essa crítica, ela se estende... Oi, desculpa. Não, imagina, eu só queria complementar essa sua informação, porque hoje o Celso Amorim, né, ex-chanceler, ele deu, assessor especial também para assuntos internacionais da presidência, ele deu uma declaração que vai muito ao encontro disso que você está falando, né? Ele disse hoje que a situação atual é mais grave do que a da crise dos mísseis soviéticos em Cuba, em 1962, quando o mundo estava à beira de uma guerra nuclear. E aí ele condenou o imobilismo, né, das Nações Unidas, da ONU. E a gente tem aí, para quem está nos acompanhando agora, a nossa audiência, a gente vai colocar aqui na tela, já colocamos inclusive, ele diz o seguinte: como podem as Nações Unidas estarem inertes em uma situação tão grave como a que nós estamos vivendo hoje? Raramente vi uma situação tão grave quanto essa no mundo. Acho que hoje nós vivemos uma situação muito mais grave do que essa crise dos mísseis de 62 que eu citei, e ver a ONU enfraquecida é algo que realmente preocupa extremamente. Foi a declaração do Celso Amorim. E, de fato, né, hoje, inclusive, dia 31 de outubro, é o último dia da liderança, né, do Brasil ocupando a presidência na ONU. A partir de amanhã, a gente já tem a China para assumir todas essas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. E agora a gente espera que se tenha que a gente chegue, né, algo que vá no sentido de poder entrar ajuda humanitária. Mas, Karine, me chama muita atenção o quanto o tempo da diplomacia está muito atrasado em relação a essa tragédia que a gente está assistindo em Gaza, né? Assim, são muitas mortes, inclusive... Desculpa, a produção também quer trazer uma outra informação aqui também, mas eu não consegui entender no ponto. Se vocês puderem me encantar... agora sim. A gente quer trazer também... A informação não, né? A gente tem o vídeo, né, da estrela de Davi, o embaixador de Israel que usou o emblema com a estrela de Davi amarela no encontro na ONU, e o Centro de Memória do Holocausto criticou ele, né? Em cima da estrela estava escrito "Nunca mais", a gente está colocando aqui as imagens. O embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, afirmou que a estrela é um símbolo de orgulho para ele, uma forma de lembrar que eles juraram se defender e que o antissemitismo e o ódio aos judeus estão crescendo pelo mundo. Vamos colocar o vídeo aqui para a gente poder assistir antes de você comentar, Karine. My team and I will wear yellow stars.
We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. We walk with a yellow star as a symbol of pride, a reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Never again is now. Forte isso também, né? Hoje deveríamos colocar um botão de bandeira branca na lapela e não um emblema amarelo. Quero te ouvir, Karime, sobre tudo isso. Trouxe todas as informações aqui que eu acho que valeria a pena a gente ouvir. Esse vídeo final, né, que vocês mostraram deles colocando a estrela de Davi, enfim, ela vem atrelada a uma narrativa que não é nova, na verdade, que é do movimento sionista, e aqui a gente precisa entender, né, que não são todos os judeus que são sionistas, né, o sionismo ele é um projeto político, antes de tudo, e essa narrativa, ela historicamente, né, ela tem associado como se fossem equivalentes ou sinônimos o antissemitismo e o antisionismo. E essa confusão, ela não vem de forma desproposital, né? Quando se diz que você ser crítico ao projeto sionista, né, a um projeto colonizador, que é o que acontece ali na região, desde que o Estado de Israel foi criado, ele passa por um processo de colonização, de povoamento, então judeus da Europa migram para a região e começam a povoar aquela região, com tudo o que esse processo colonizador implica, né, de expulsão forçada, de guerras, enfim. Se tem essa tentativa de associar que você criticar esse movimento é você criticar a religião judaica ou, né, ser antissemita. Então, hoje foi mais um dia em que eles tentaram reforçar essa argumentação, mas sendo que muitos judeus, e a gente tem visto isso, inclusive nos Estados Unidos, né, estão condenando o que está acontecendo. Então, eu vejo esse processo, né, esse simbolismo que ele fez hoje, de reforçar essa narrativa de que você condenar as práticas que estão sendo executadas pelo Estado de Israel é você ser antissemita ou ser contra judeus, sendo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? E, novamente, esse discurso do Holocausto, ele retorna, como também uma tentativa de influenciar a opinião pública sobre Israel e o discurso também, né, tentando, o próprio Netanyahu tentando recuperar sua popularidade interna, reforçando a todo momento que é um momento que precisamos de unidade nacional, vem, enfim, todos esses elementos, essa prática discursiva e simbólica, elas aparecem articuladas. É isso, quero te agradecer muito a Karime, que é especialista, né? Vou só pegar o crédito certinho, né? Karime Sheaito. Tá certo agora, né, Karime? Não errei seu nome de novo. É mestre em estudos estratégicos. Muito obrigada, foi um prazer receber você aqui no SL Notícias, segunda edição. Seja sempre muito bem-vindo e um beijo. Até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite, querida. Bom, a gente segue por aqui, a gente conversa agora com o Guga Noblar, a gente vai falar um pouco de Brasil, curto, né, gente? Pois é, nos últimos minutos finais aqui, porque a gente teve mais um depoimento da delação premiada do coronel Mauro Cid, né? Ele afirmou que o então presidente Jair Bolsonaro queria esconder no Palácio da Alvorada os alvos investigados pela Polícia Federal por ataques às instituições democráticas para impedir que eles fossem presos. É isso mesmo, o Guga? Um deles foi um influencer bolsonarista que a gente conhece muito bem, inclusive, né? Guga, a gente não te ouve. Vamos voltar 2 casas para ouvir o Guga, gente. A quem interessa calar Guga Noblar? Ninguém, pelo amor de Deus. Ontem também aconteceu a mesma coisa, quando o Guga vai entrar com a gente. Bom, gente, só para dar o spoiler, quem é esse influencer bolsonarista? Deixei todo o mistério e aí o Guga não falou quem era. É o Oswaldo Eustáquio, né, que acabou fugindo para o Paraguai. O Guga vai trazer os detalhes dessa história, informação que é do repórter Aguirre
Talento, do UOL. Ele vai trazer todos os detalhes por aqui, mas, enquanto isso, já vou trazendo os detalhes dessa história, né? O Cid disse, então, que Bolsonaro chegou a determinar que o Oswaldo Eustáquio, que é alvo desses inquéritos que são conduzidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ficasse escondido na sua residência oficial para evitar que ele fosse preso, olha só. E aí a defesa de Bolsonaro negou essas acusações, disse que ele não tinha nenhuma relação próxima com o Eustáquio. Meu Deus do céu, era irmão quase. Ô Chico, só que a gente tem que estar atento a uma coisa. A Polícia Federal tem quebrado o sigilo telefônico daquele advogado maluco, o Vassef. Frederico Wassef, né? Vassef. E do próprio Jair. Quer dizer, a qualquer hora aparece a conversa, a gente pode ficar sabendo de coisas que a gente nem imagina. E vem, viu? Vem coisa, porque os passarinhos estão cantando. Enquanto a gente está aqui preocupado com a guerra, tem passarinho cantando. Tem passarinho cantando em Brasília. Canta passarinho? Passarinho o velho, cantando? Lá. Aí. A gente tava com Canta saudade. passarinho. Tá rolando em Brasília. Canta passarinho. Esse meu sabiá é meio um porteiro, Canta, sabiá porteiro eletrônico. Vai sabe? um pouquinho. Aí. Por aí vai. Cadê o Guga, rapaz? E o toque, toque, toque também, né? Toque. Porque essa delação é longuíssima, né? Ela é detalhada. Então, a gente recebe ali em etapas, por episódio, mas quando juntar isso com o sigilo telefônico, meu Deus do céu. Pois é, gente. E aí... Até porque esse homem não vai para a cadeia, né? Tem mais de um ano. Ontem completamos um ano da eleição, que ele perdeu a eleição para o Lula. E até agora nem indiciado o cara é. Exatamente. Tá na moleza, tá na folga, tá no lucro. Teve outro youtuber também que foi citado nessa delação, né? O Bolsonaro também discutiu, de acordo com o Mauro Cid, tomar a mesma iniciativa, né, em relação ao Bismarck Fugaza, também youtuber bolsonarista. Informação que o Aguirre Talento, repórter, confirmou com 3 fontes que acompanharam a delação de Mauro Cid. E aí, só para dar uma retrospectiva, uma pequena retrospectiva, né, de quem é o Eustáquio, porque a gente costuma se esquecer desses personagens, né, da nossa história. Em dezembro, ele chegou a ser recebido no Palácio da Alvorada por Bolsonaro e tem um vídeo dele entrando na residência oficial no dia 12 de outubro, que circulou nas redes sociais, mas ele negou que a intenção fosse se refugiar lá, vamos dizer assim, né, por causa de uma eventual ordem de prisão que pudesse vir por aí. E aí, o próprio Cid disse, nesse depoimento, que foi ele quem dissuadiu o Bolsonaro da ideia. Falou, presidente, pelo amor de Deus, né? E o argumento dele era de que isso poderia acarretar problemas sérios a Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal. Ele falou, presidente, calma. Ele ainda quis dar uma Também não é assim. Ali, né? A Guga está entre nós. Não, já ele vai estar entre nós, mas aparentemente Guga ele voltou. Problema, talvez a gente nem consiga reconectar o Guga. Pois é. Agora, tá aí o homem, aqui. Rapaz, tá aí o homem. O homem está entre nós. Finalmente. Estava trazendo aqui todos os detalhes, Guga Noblar, dessa Pois é, história. gente, pois é. Eu vi a Gabi aí dando todos os detalhes. É isso, gente. No dia 12 de dezembro, Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza, de fato, se refugiaram lá no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro recebeu, sim, essa turma. Eles se refugiaram ali depois do quebra-quebra que teve em Brasília. Foi naquele dia que Brasília quase que ficou sitiada. Eles queriam supostamente libertar um índio, um indígena, que também era político, que também era pastor. Um indígena, entre aspas, que era bolsonarista e que eles queriam recolher da Polícia Federal. Ele estava na Polícia Federal. Foi o dia do quebra-quebra. E onde eles se refugiaram? Lá no Palácio da Alvorada. Isso aconteceu, a gente já sabia, os jornalistas. O que o Mauro Cid fez foi confirmar essa história. A novidade é que o Mauro Cid está confirmando esse fato, que o Bolsonaro, de fato, fez isso para refugiar essa turma. Que o Bolsonaro, inclusive, tinha pensado em deixá-los ali e que foi convencido, segundo o Mauro Cid, pelo Cid, a não fazer isso porque compraria uma grande briga com o STF. E aí a alternativa do Bolsonaro foi pedir para um carro oficial, segundo o Mauro Cid, levar o Oswaldo Eustáquio para um local onde ele ficasse protegido da justiça. Ou seja, segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro obstruiu a justiça. Usou um carro oficial para dar fuga ao Oswaldo Eustáquio, que era procurado pela polícia. Depois Oswaldo, que é muito corajoso, né? A gente sabe que não,
picou a mula e foi para o Paraguai, onde está até hoje ali pedindo asilo político, e por conta desse pedido de asilo que está ali sendo averiguado, ele ainda não saiu de lá. O Bismarck, sim, esse foi preso, ficou 90 dias no Chilindró, está de tornozeleira eletrônica, não pode acessar a rede social e perdeu o passaporte, não está mais preso, mas chegou a ficar 3 meses na cadeia por ter participado de atos antidemocráticos, por ter incitado esse quebra-quebra em Brasília. Então, esse daí, por ter incitado quebra-quebras em Brasília, antes, inclusive, do dia 8 de janeiro. Ele também depois foi investigado se estava no dia 8, mas ele... por hora não há indicações de que ele participou do dia 8, do quebra-quebra mesmo, mas ele é um dos que articulou o golpe. Então, essa turma foi protegida pelo Bolsonaro, o que indica, mais uma vez, que o mentor era o Bolsonaro. Tinha gente acreditando que o Bolsonaro ia ganhar um golpe de Estado de presente de Natal. De repente, ele não sabia de nada e toma um golpe. E não era assim, né? A gente está vendo que ele é que estava por trás de todo o esquema, é o que indicam as investigações. É isso aí, Guga Noblar. Bom nosso tempo. Nosso tempo chegou ao fim, mas a gente conseguiu falar com você nesse finalzinho de programa. Um beijo pra você, até amanhã. Amanhã estamos juntos. Amanhã estamos juntos. Boa noite, Guga. Agora a gente fica na companhia de Roberta Garcia. Antes disso, eu quero fazer um pedido a você que está nos assistindo até agora, e você que entrou depois, volte o seu vídeo aí, volte para o começo, porque tem uma mensagem muito importante do Edu Moreira, e tem a história do fantástico deputado, profeta Renato Freitas. Assista ao comecinho ali do ICL, que você não está perdendo nada, está só ganhando. Vale a pena, vão lá. E assine icl.com.br/vaquinha. É isso aí, chegamos a 655 mil e podemos ir além, não é isso? Vamos chegar no 1 milhão. Vamos chamar o Sinapse com Roberta Garcia e César Calejon e vamos embora, gente. E a ciranda tá no ar. Faz um bububu aí. Olha o Cid cantando. Ninguém solta a mão de ninguém. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento, atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.